Boa tarde. Sou o Guima, eu trabalho no projeto InfoAmazônia. Ontem, segunda e terça-feira, ontem antes de ontem, a gente fez uma oficina mostrando um pouquinho da parte prática do que a gente está desenvolvendo no InfoAmazônia. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de participar junto e auxiliar. O InfoAmazônia é um projeto ganhador de um prêmio do Google, onde a gente foi destinado a trabalhar com a qualidade da água na região da Amazônia Legal. E, através de uma análise que já as pessoas, a Associação de Ecologia Digital, que trabalha com um dos braços, que é o InfoAmazônia, começaram a mapear a partir de trabalhos de georreferenciamento, cruzamento de Big Data com qualidade de saneamento básico e índices de doenças na Amazônia que são diretamente relacionadas com doenças que provêm da água. A gente desenvolveu um projeto com o intuito de monitorar a qualidade da água para essas pessoas. Da região, no caso, a gente utilizou um dos projetos que já existiam antes do Rede InfoAmazônia acontecer. É o Viságuas. Eu vou também fazer uma apresentação assim super rápida, se a gente puder conversar depois para conversar sobre os detalhes. O Viságuas é um projeto do InfoAmazônia também, é independente do Rede, que correlaciona esses dados de saneamento básico e doenças causadas por esgoto, principalmente. Então, hepatite C, surtos de disenteria, diarreia. E, através do cruzamento desses dados já trabalhados, a gente escolheu trabalhar na região de Santarém e Belterra, para fazer mapeamento, levantamento, monitoramento da qualidade da água. Então, o InfoAmazônia já trabalha com geração de dados a partir de escovar, hackear tabelas, às vezes um pouquinho difíceis de serem acessadas, como dados do IBGE, por exemplo. E, a partir da correlação desses dados, a gente encontrou o lugar que melhor os nossos 20 sensores melhor iam atender a população. Então, são pontos definidos de comunidades carentes e que abrangem um maior número de pessoas. Então, o objetivo é a gente trabalhar desde a coleta de dados e até o final com a divulgação desses dados com tecnologia aberta. Então, o objetivo de começar a desenvolver a pesquisa com sensoriamento Open Hardware já veio com uma pretensão de dialogar ou colocar em dúvida alguns dos dados que a gente convencionalmente utiliza para gerar notícia, manchete e discussões sobre saneamento e qualidade da água no Brasil. O objetivo do projeto de sensoriar a qualidade da água e informar a população não é bem atestar, falar que a qualidade daquela água é potável e você pode consumir sem problema nenhum. É colocar em dúvida. Quando o nosso sensor começar a questionar os índices principais, parâmetros físico-químicos, a pessoa pelo menos sabe que aquela água tem algum potencial de estar contaminada. E a gente, então, não atesta que a água vai estar limpa e propriamente benéfica para o consumo humano, mas que tem alguma coisa de errada com ela. Alguns dados que foram extraídos desse portal, que eu acabei de mostrar para vocês, o Viságuas, e ele atualmente é alimentado e atualizado em tempo real. Então, sempre assim que secretarias, por exemplo, de saúde de determinados municípios atualizam o índice de hepatite C, a base de dados automaticamente é atualizada e aqueles índices gerados no Viságuas são atualizados também. Um pouquinho de impacto social, vou passar por isso. O nosso ciclo de trabalho com esses sensores na Amazônia depende um pouquinho de engajamento social. Um pouquinho não, bastante. Participação pública. O sensor que a gente está desenvolvendo, ele vai ficar
instalado em uma comunidade que atende, em média, cada comunidade, são 20 comunidades no total, e cada uma atende, o reservatório atende aproximadamente 120 pessoas, 200 pessoas. E o ciclo se dá pelo sensor ativar, de acordo com os parâmetros de leitura, que é pH, potencial óxido-redox da água, temperatura, pressão barométrica e condutividade elétrica. Todos esses parâmetros são alguns dos parâmetros que a nossa portaria requisita para você atestar a qualidade da água. Estão faltando algum deles, o sensor não faz isso automaticamente. Por exemplo, índice de coliformes totais, nitrato e fosfato totais, vão precisar de um zoom-in na hora que o sensor mostrar algumas perturbações nos dados que já foram capturados. E, por exemplo, o índice de pH, se estiver muito ácido, condutividade elétrica da água, que pode ser alterada por poluentes ou agrotóxico, que é bem comum no caso de Belterra também. Esses parâmetros são alterados. A gente está trabalhando com dados estocásticos, então a gente vai precisar de pelo menos 3 meses de análise da qualidade da água de cada região. Entender qual que é a saúde da água de determinados locais. Na beira, são as 2 margens do rio Tapajós, que a gente está adotando. Belterra e Santarém atendem os 2 lados do rio Tapajós, e existem comunidades com lideranças comunitárias independentes em cada uma das margens. Então, essas lideranças vão ser responsáveis pelo engajamento de cuidar do sensor, fazer uma manutenção, por exemplo, a cada 3 meses, dos sensores que ficam submersos na água, possivelmente tirar resíduo sólido que pode estar acumulando, comum da água mesmo. E, caso o sensor gere um alerta de, por exemplo, pH muito ácido, é efetuado uma leitura utilizando alguns protocolos abertos de monitoramento, por exemplo, de coliformes fecais. E depois desse alerta e da atualização do ator social que vai ficar responsável pela manutenção do sensor, sistema de alerta, que no caso vai ser as pessoas vão se cadastrar num servidor de dados para receber um torpedo SMS ou mensagem por WhatsApp. Então, tem muitas comunidades que o SMS não funciona, mas funciona a conexão 2G por WhatsApp. E muitos deles comunicam não por torpedo, mas por WhatsApp, né, nessas regiões. Então, a gente vai fazer uma base de dados onde as pessoas podem se cadastrar. E depois da investigação mais aprofundada do sistema de alerta, a pessoa recebe um torpedo ou essa mensagem de texto informando que a água está com qualidade duvidosa para consumo. O objetivo não é só gerar essa informação para as pessoas e deixar elas ali em pânico, preocupadas, mas principalmente porque o InfoAmazônia é um movimento de jornalismo cidadão, né? Então, o objetivo é gerar a notícia mesmo com isso e também articular os responsáveis, que seriam, no caso, as secretarias, prefeituras, por fornecer água de qualidade para essas pessoas, né? Então, a gente não está trabalhando diretamente com remediação, a gente está trabalhando com monitoramento. Um dos nossos parceiros mais importantes nesse ciclo em Santarém é a ONG Saúde e Alegria, que é uma ONG que começou os trabalhos levando atendimento médico para essas comunidades. E hoje em dia são uma das responsáveis por articular essas caixas, reservatórios d'água para as comunidades terem já poços semi-artesianos, reservatórios de 5.000 litros, painéis solares, eles que são um dos principais atores na região e são nossos parceiros em articulação e formação de jovens que atualmente já são bem engajados com jornalismo comunitário. A gente teve a oportunidade de viajar e fazer uma oficina já de reconhecimento de território, de possíveis locais e de potenciais atores, né? Então, já tem, principalmente mais interessados do que na parte científica, interessados em produção de conteúdo. Isso é bem interessante também.
Bom, só para ser um pouquinho mais técnico, o sensor vai enviar essas leituras para um servidor de dados do InfoAmazônia, e esse servidor vai ser responsável por trabalhar essas informações e gerar uma visualização de dados, também em tempo real, como aquela do InfoAmazônia. Então, é geolocalizado e a gente vai gerar essa visualização de acordo com os parâmetros físico-químicos sensoriados. Bom, todos eles são desenvolvidos em tecnologia aberta. Então, o projeto está sendo... A gente apresentou um protótipo amanhã e na sexta-feira também a gente vai estar com esse protótipo aqui, que a gente já está utilizando para monitorar a qualidade da água. A gente fez umas atividades práticas. E o objetivo também é que, pelo desenho aberto, pessoas interessadas em investigar se esses parâmetros que a gente está utilizando para fazer um novo sistema de qualidade da água, porque a gente não está utilizando, por exemplo, oxigênio dissolvido e demanda de bioquímica de oxigênio, que são parâmetros atualmente utilizados para sensoriar a água em tempo real, mas se a gente for consultar qualquer investigador de qualidade da água, sabe que esses parâmetros exigem uma metodologia que não é em tempo real para a conferência de dados. Então, é necessário coletar a amostra, incubar essa amostra. Então, é quase uma análise laboratorial, né? E, usualmente, as pessoas fazem esse teste em tempo real e atestam que isso é a qualidade da água, né? Então, uma das questões da gente trazer também um modelo novo, além de ser benéfico para a gente em custo-benefício econômico, a gente teve que fazer um redesenho desse hardware para ter um teto econômico para que mais pessoas possam se apropriar. Então, a gente tirou oxigênio dissolvido, que é um parâmetro físico-químico, e demanda bioquímica de oxigênio, por potencial ox-redox. Então, está aí também um desafio de até convidar pessoas interessadas a abrir essa discussão. Hoje em dia, a gente está realizando conversas, debates, através da lista pública do Public Lab. Tem uma lista em português, a gente está falando sobre um dos projetos que eles começaram a desenvolver e que foram inspiradores para a gente, que é o Open Water. E a gente está utilizando um dos sensores desse projeto, do Public Lab, no nosso hardware também. Então, é um dos parceiros de peso. Bom, é um pouquinho do que eu já expliquei. Difusão de informação que vai ser feita através de dados abertos pelo InfoAmazônia. Esses dados também podem ser feito download e usado em outras bases de dados. A gente vai ter uns embeds para serem incorporados em outros portais com essas análises. Os beneficiários diretos podem receber essas informações por SMS. Está meio quebrado, desculpa. Essa comunidade do Jamaraquá, a gente não está mais aí. A gente fez uma atualização e a gente vai começar os trabalhos em Santarém e Belterra, tentando atender também Alter do Chão, e alguns parceiros que já estão vindo fora do nosso escopo financeiro, que está vindo de Manaus, um pessoal de Belém também, Fab Lab, estão começando a se interessar pelo projeto, principalmente por ele ser aberto. Não ser um produto, mais um produto que está sendo levado para lá, mas porque tem potencial deles replicarem a logística que a gente está utilizando. Bom, esse aí foi o reconhecimento de território em Belterra, Alter do Chão. O Viságuas, que eu mostrei um pouquinho para vocês, que foi um dos principais geradores para a gente escolher o local. Isso aqui foi uma documentação do protótipo, utilizando painel solar. Algumas coisas que posso passar depois. E gostaria também, já 1 minuto. De mostrar. Bom, a gente publicou também um primeiro release de hardware. Esse hardware aqui é o protótipo que a gente trouxe na oficina de ontem. E vou estar com ele aí amanhã também, na sexta, junto com a Rachel. A gente vai fazer um lab, essas coisas vão continuar nas bancadas, para quem tiver curiosidade também de perguntar mais coisas.
E na atividade de ontem a gente publicou, fez nessa wiki do Public Lab, está um pouquinho do nosso processo de pesquisa e desenvolvimento, e vão entrar também as notas de pesquisa, né? Então, qualquer pessoa que tiver... a gente fez uma oficina que desenvolveu esse sensor aqui, que é o de eletrocondutividade. Então, ontem teve alguns jovens que desenvolveram e saíram com essa ponteira funcionando. E a gente tem o objetivo de publicar isso como nota já de pesquisa colaborativa do projeto. Tá bom? Bom, acho que é isso. A gente pode conversar mais depois. Obrigado.